Bom dia! Eu sou Israel Costa e você está no podcast Construindo Patrimônio. O nosso bate-papo de hoje é sobre um tema muito relevante: como construir patrimônio utilizando consórcio. E para essa conversa, eu trouxe os meus amigos Natália Rocha e Ricardo, da Demicon Faria Lima. Natália, pode se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália Rocha, eu sou da Demicon Faria Lima. Hoje trabalho no time do Ricardo, que é o licenciado Faria Lima, onde a gente traz aí para vocês algumas soluções pensando fora da caixa aí com o consórcio. Ricardo? Bom dia, uma honra estar aqui, um prazer, Ismael, estar aqui no seu podcast. Meu nome é Ricardo, como você já falou, tenho 40 anos, sou da Demicon Faria Lima, estou no business de consórcio há 4 anos e muito realizado, muito feliz em estar aqui e poder transmitir um pouco de conhecimento e como que os seus telespectadores, as pessoas que nos ouvem, nos assistem, podem ganhar dinheiro e fazer uma alavancagem financeira utilizando as cartas de crédito. Ricardo, você sabe que na minha jornada no mercado imobiliário eu já atendi muitas famílias que conseguiram realizar seu sonho através do consórcio. Por isso achei um tema muito relevante de trazer aqui para falar para o público em geral. Natália, você pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional? Hoje eu estou aí no mercado de consórcio aí há 2 anos, em experiência ali junto à Demicon. Tenho trazido ali muitas soluções para os clientes na questão de imóveis, na questão de veículos, trazendo ali uma conscientização e um planejamento financeiro. E também, recentemente, a gente iniciou com um trabalho ali com mulheres, com alguns grupos, algumas ONGs, que é bem interessante nesse sentido. Bacana, parabéns, Natália. E Ricardo, explica para o público que está em casa, o que que é o consórcio? Boa, excelente pergunta. Consórcio é uma união de pessoas de natureza física e jurídica que têm uma finalidade em comum. Existe um planejamento para adquirir um bem ou um serviço. Pode ser um imóvel, um automóvel, pode ser uma festa de 15 anos para comprar para sua filha, por exemplo. Então, o consórcio ele faz com que você conquiste uma realização do ponto de vista financeiro sem você pagar juros. E existem empresas que são fiscalizadas e autorizadas para atuar nesse setor pelo Banco Central. A Demicon é uma delas, é uma das mais longevas, estamos no mercado há 35 anos, Bom, que fazem toda a gestão desse planejamento dos clientes, que a gente chama de cotistas. E todos os meses nós fazemos a distribuição desses recursos por meio de um processo que também é fiscalizado no Banco Central, chamado de assembleia. É bem interessante porque a gente ajuda muitas famílias e empresas a adquirir os seus objetivos financeiros. muito bom. E por que tantas pessoas você acredita que ainda tem receio do consórcio? Você acha que é falta de informação? Sim, falta de informação porque o produto ele tem alguns mitos. Então, a gente está aqui para poder desmistificar e levar a informação correta para o público. De fato, o consórcio é um planejamento. Então, existe um comprometimento mensal por meio das parcelas que são previamente acordadas e um prazo para que a gente possa fazer a contribuição desse grupo e poder posteriormente ter acesso ao recurso financeiro. Então, por existirem regras, o nosso maior diferencial aqui na Demicon é poder ajudar esses clientes a desvendar esse processo e fazer um acompanhamento mensal por meio de uma consultoria, onde a gente vai definir quais são as estratégias para a gente conseguir levantar esse recurso, porque o consórcio, nesse processo mensal, para você ter acesso ao dinheiro, ele é dividido em duas partes. A primeira é um sorteio, que é uma parte mais lúdica, e a segunda é o sistema de lance, que é onde você pode antecipar parte do valor que você já iria pagar dentro desse período, mas de uma forma que, se for aceito dentro da Assembleia, você vai ter acesso ao recurso. Muito bom. Então, todo mês você tem a chance de ser contemplado via sorteio e também via o lance, os recursos que você está guardando ali para agilizar a realização do sonho. É isso. Muito bom. E qual que é a principal diferença do consórcio para o financiamento? Boa.
é a questão principalmente do tempo que você vai acessar o dinheiro. Essa é a principal diferença. E também tem a diferença na questão do custo. Por um lado, se você pode acessar o financiamento de uma forma imediata, você também paga mais para ter acesso a esse dinheiro por meio dos juros. Por outro lado, o consórcio é um produto de planejamento. Não tem os juros. Então, você paga menos, tem a taxa de administração. Só que nem sempre o dinheiro do consórcio ele vai estar disponível de forma imediata. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento. Por exemplo, uma família que vai comprar um imóvel na planta. Se ela se planejar, ela pode, em vez de, quando pegar as chaves, pagar um financiamento para o banco e pagar juros altos, por conta da Selic que está alta, que é a taxa básica da economia no país, ela pode fazer um planejamento que, no período de obras, se ela utilizar o consórcio e contemplar após um período, após 2 ou 3 anos, utilizar essa carta de crédito para poder quitar a construtora e não seguir para um financiamento. Então, essa é a grande diferença. Ah, Ricardo, mas eu já tenho um financiamento, né, que eu fiz com o banco para comprar minha casa, meu apartamento, via SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional. O consórcio pode quitar? A boa notícia é que sim. Olha que resposta, que notícia fantástica. Então, quer dizer, você pode quitar, amortizar todos aqueles juros, né? E pagar uma parcela bem menor ali. Exatamente. Pode sim. E como a gente faz uma consultoria, a gente entende as dores do nosso potencial cliente. A partir do momento que ele se torna um cliente Ademicon, ele vai ter todo esse acompanhamento, desde a escolha dos melhores grupos de acordo com o objetivo dele, até na assessoria e estratégia para trazer as melhores práticas de contemplação, principalmente no modelo de lance, que é onde a gente consegue fazer as estratégias, e também no pós-contemplação, que é nessa liberação do crédito, seja para quitar o financiamento, que é um interveniente quitante, seja para você utilizar para adquirir um novo imóvel e trazer uma renda passiva, aí a gente pode até falar de uma aposentadoria imobiliária, por que não? Que é uma renda que você recebe sem precisar trabalhar, você investiu no ativo, ele vai te gerar um retorno mensal. E também seja para você fazer uma reforma no seu imóvel, para você fazer uma construção dentro de um terreno e outras finalidades que a gente pode auxiliar o nosso cliente. É um universo muito amplo, né? Que você Sim. pode estar utilizando no consórcio. E, Natália, me fala uma coisa, qual que é sempre o mesmo dia, o sorteio das assembleias e vocês que fazem esse contato, esse acompanhamento com quem compra as cotas, como que funciona? Sim, o calendário ele é estabelecido pela extração da Loteria Federal, e aí a gente tem aproximado ali para imóveis do dia 15 e motors do dia 7. Mas a gente sempre passa para os nossos clientes antecipado, porque eles podem acompanhar via YouTube da Caixa da Loteria Federal ou até do próprio canal da Demicon. Ah, essa transparência é muito importante. E a gente também, após a extração, a gente entra em contato com o cliente para discutir ali o lance. Muito bom. Ricardo, trazendo um exemplo aqui prático para aquela família que vai comprar o primeiro imóvel ali, está mirando o programa Minha Casa Minha Vida, não teve a aprovação do financiamento, então ele vai precisar ali regularizar a situação e ele vai querer pegar um consórcio. Para uma carta de 200 mil, quanto que ele pagaria aproximadamente de parcela? Tá, boa pergunta. A gente tem parcelas reduzidas e parcelas integrais. Depende do estágio do grupo que ele entra. Se ele tem a intenção de ter a menor parcela de uma forma mais enxuta, a gente consegue fazer um valor de a partir de R$ 680. Uma Nossa, carta de R$ 200 mil de imóvel, lastreada num prazo total original de 220 meses, com uma parcela reduzida de 50% referente ao fundo comum. olha, muito bom. Você vê que é uma parcela bem acessível aí para a população, né? Fazer uma compra planejada enquanto ela regulariza a situação ali. Depois que ela conseguir, se ela tiver a sorte de ser contemplada, já consegue ali avançar bastante seu projeto, né? Sim, sorte e estratégia, Israel. A gente fala muito nisso, que a gente tem muitas estratégias aí para cada cliente, que é o principal diferencial da Demicon que a gente fala hoje, é entender ali exatamente o que o cliente precisa ali
no momento dele. Até ali, esse caso que você citou do cliente que compra o Minha Casa Minha Vida, normalmente ele compra na planta. Ele vai ter ali 3 anos ali do período de obra. Às vezes ele nem precisa entrar em um financiamento efetivamente. A gente consegue fazer um planejamento com ele com as cartas de crédito, em vez dele dar as anuais ali, enfim, algo mais pesado e reduzir a dívida mesmo assim. Muito bom. Ricardo, você pode explicar novamente aquela parte de quem já conseguiu o financiamento, como que ele usa o consórcio para conseguir amortizar, né, quitando lá e sair dos juros? Boa. Essa pergunta eu ouço todos os dias. Porque de fato você economiza, né? Eu vou até colocar aqui aproximadamente o valor da parcela do consórcio é metade do valor da parcela do financiamento, em linhas gerais, numa média. Primeiro passo é a gente contemplar a carta de crédito. Ou seja, a gente pode traçar uma estratégia, um planejamento para fazer essa contemplação de uma forma orgânica, ou nós podemos comprar uma carta já contemplada, Israel. Nós, a Demicon Faria Lima, nós temos uma plataforma dentro da própria Demicon chamada Contemplay, que comercializa cartas de crédito que já estão disponíveis. Claro que existe uma negociação e também temos uma plataforma de leilão de cartas de crédito contempladas, onde o próprio cliente, se ele se interessar, ele pode fazer uma oferta naquela carta de crédito. Uma vez que a gente tem esse crédito disponível via consórcio, a gente vai entrar com um interveniente quitante, ou seja, a gente vai enviar essa carta de crédito para o banco e a gente vai quitar essa dívida do imóvel. Então, vai tirar a alienação fiduciária que está com o banco, relação ao financiamento, e vem para a Demicon, ok? Nesse processo também é feita uma análise de crédito do cliente. Ou seja, ele precisa comprovar a renda, ele precisa enviar as documentações do imóvel. Então, existe sim uma esteira e um processo para que seja feita essa parte de liberação do crédito, porque no Brasil existe toda essa questão de você precisar olhar para alguns critérios, ok? Feito isso, e a gente ajuda o nosso cliente, como eu falei, com essa parte mais burocrática, com relação à documentação que a gente vai enviar para a administradora. A renda, ela é familiar, a gente pode somar a renda do cônjuge, ok? E sim, a gente consegue, após tudo isso, fazer essa quitação para o banco, ok? Se o imóvel ele tem um poder de avaliação no mercado superior ao da dívida, a gente consegue ainda liberar parte do valor da carta. Então, imagina que o imóvel vale 500 mil. A gente tem a carta contemplada de 200 mil e a dívida de 150. Esses 50 mil reais que sobra, o cliente ele pode fazer uma reforma no imóvel, por exemplo. Olha, muito bacana, né? Porque geralmente nas aquisições sempre a reforma está inclusa, né? A pessoa pega a chave, Exato, quer colocar um pouquinho da sua cara no imóvel ali, acontece bastante, Ricardo. exatamente. E eu tenho um amigo que ele compra consórcio, mas ele não tem interesse de usar a carta. Ele me passou que ele está fazendo uma estratégia de alavancagem patrimonial. Como que funciona isso? Você pode explicar? Posso. É uma estratégia bem interessante, porque você pode ter várias cartas de crédito. Por exemplo, você pode comprar 10 cartas de crédito de 100 mil reais, em vez de você ter apenas uma carta de 1 milhão. Essas cartas, elas vão ter um número fixo e elas vão nos ajudar a fazer as contemplações, não só no sorteio, mas nos lances, ok? Então, uma vez que você tem várias cartas de crédito e você pode utilizar essas cartas dentro de um mesmo imóvel com uma alienação fiduciária, explico. Imagina que você quer fazer uma alavancagem financeira para você ir fazendo uma reforma do seu imóvel aos poucos, né? Você tem um imóvel, uma casa grande, e você quer de uma forma planejada e contemplando cada carta de crédito, porque cada carta, percentualmente falando, vai ter um lance menor do que se você colocar todas as cartas juntas. Então eu contemplo a primeira carta dessas de 10, eu já faço a alienação fiduciária desse imóvel e eu consigo, dentro do mesmo contrato, já colocar as outras 9 que não estão contempladas.
A partir do momento que eu vou contemplando essa carta de crédito, eu consigo utilizar esse recurso para essa finalidade da reforma, por exemplo. E nisso eu consigo fazer algo ainda mais planejado para eu conseguir ter uma alavancagem financeira e conseguir utilizar esse dinheiro para o meu propósito, mas de uma maneira que não vá me impactar muito na hora de eu pagar a entrada, que seria a questão do lance. Então, isso muitas vezes a gente pode conversar, seja uma pessoa física e também uma pessoa jurídica, que a gente vai entender o projeto dessa pessoa jurídica. A gente fala com muitas empresas que são construtoras ou galpões logísticos ou transportadoras que gostariam de fazer esse tipo de alavancagem financeira. Então aí entra a nossa consultoria. Muito bom. Natália, tem algum Sim. caso que você queira trazer assim que te marcou, um cliente que conseguiu contemplar para comprar um imóvel ou um veículo? Bom, eu tenho um caso, por exemplo, de um veículo que a gente conseguiu fazer para o cliente a liberação do dia 30 de dezembro. Porque eu falo que o nosso time é muito fera em questão ali de atender ali o cliente, a expectativa dele para não virar tabela. Era uma Saveiro zero, então iria virar. E a gente já estava ali no finalzinho do ano e isso me marcou bastante ali de deixar o cliente mais satisfeito e trazer ele mais pra gente ali no sentido de estamos com você, sabe? Presentão de Natal, né? Ser Foi, contemplado em dezembro, né, foi. Ricardo? Já Exatamente. contemplou dia por volta ali do dia 15, já tinha escolhido o carro e a gente conseguiu liberar para ele. Olha que Foi muito bacana. rápido. E me fala uma coisa, quais tipos de lance que existe? Porque eu sei que tem uma diversidade ali, né? Como que funciona a Tem. estratégia? Quais são os tipos e a estratégia? Tá. A gente tem hoje aqui na Demicon 4 tipos de lance de uma forma bem resumida. Os 3 primeiros tipos são os lances que eu vou resumir aqui como se fosse tamanho P, M e G, ok? Que seria o lance fixo, limitado e livre. Um lance fixo é o menor lance que tem, que é 25%. O lance limitado, o lance M, é 50%. E o lance G é acima de 50%. Tá? O que tem dentro desses lances é uma característica que chama-se embutido. Todo mundo pergunta: o que é o lance embutido? É eu poder utilizar a totalidade ou parte desse lance descontando do meu crédito original. Vou voltar no exemplo da carta de R$ 1 milhão. Imagina que eu fiz um lance de 25%, o lance P, e ele foi aceito na Assembleia. Eu consigo descontar do meu 1 milhão e pegar a diferença sem eu precisar me descapitalizar. Eu não paguei a entrada. Tenho Baita ferramenta. R$ 750 mil disponível para uso e eu vou continuar com as parcelas. Elas serão reajustadas ou para mais ou para menos, de acordo com o saldo devedor e a época que você contemplou a carta. Já no lance de 50%, o lance M, que é o limitado, eu posso fazer uma espécie de lance híbrido ou misto. Eu posso colocar 25% embutido, não estou pagando, e o que sai do meu bolso seria os outros 25%. Então também fica algo acessível. Se eu tenho uma carta de 1 milhão ou de 100 mil, eu estou colocando 25 mil do meu bolso para pegar a diferença que seria os 75 mil ou 750 mil. É proporcional. O lance G seria o lance acima disso, que eu posso ou colocar recurso próprio, ou eu posso também fazer esse mesmo racional do lance híbrido. E tem um quarto tipo de lance, que é o fidelidade. A gente, aqui na Demicon, premia os clientes que pagam em dia de forma consecutiva ou não, mas ele precisa chegar em um determinado período de participações em assembleias. Quanto que é esse período em média? Entre 24 a 36 meses. A maioria dos grupos hoje são 36 meses. Por quê? Porque em 3 anos é um tempo que a gente considera ideal para fazer um projeto de planejamento e no Fidelidade seria como se fosse, entre aspas, uma espécie de lance M, de um lance que você consegue diminuir essa média. Você vai concorrer com menos pessoas, obviamente, com menos cotas, porque
você está num grupo seleto dos clientes fidelidade, e aí sim se torna bem interessante quando a gente faz esse tipo de produto pensando num médio ou longo prazo para essa finalidade. E aí eu vou pegar aquele exemplo novamente do imóvel na planta. Porque se você comprou um imóvel que ele vai ficar pronto daqui a 3 anos, você pode fazer um planejamento e utilizar o consórcio junto com a sua obrigação para a construtora. E quando chegar no Habite e na matrícula individualizada, você economizar muito com juros, economizar 1, 2 ou 3 imóveis que você pagaria de juros, porque você conseguiu já pensar além, já pensar no médio prazo. Esse é o poder que as cartas de crédito trazem. E aí a gente está aqui também para auxiliar. E a gente vê que muitos clientes, eles acabam adquirindo seus imóveis e não param por aí. Acabam fazendo outras cartas de crédito para ir desenvolvendo essa aposentadoria imobiliária, ir desenvolvendo uma renda passiva, e desenvolvendo uma carteira de investimento que ao longo do tempo vai ajudar muito esse cliente para poder fazer essa alavancagem patrimonial e muitas vezes não depender de uma pessoa quando chegar ali na parte idosa, na parte de uma aposentadoria. A gente tem muitos clientes de 30, 40 anos fazendo esse tipo de planejamento até antes. Tenho clientes jovens de 18, 19 anos já pensando nesse tipo de planejamento. Então isso é também algo bem interessante. Ricardo, gostei bastante. Eu vou até trazer para minha operação essa sugestão para os clientes aí de já pegar uma carta, né, junto com a assinatura do contrato das vendas na planta, porque realmente economiza muito dinheiro, né? Vai ter 3 anos ali para sorteio de assembleia, vai ajudar bastante. E, Ricardo, tem alguma história de algum cliente que te marcou que você queira trazer? Ah, são várias histórias, né? São várias. Mas eu tenho uma história que um cliente, inclusive é o meu personal trainer, ele é um dos meus primeiro cliente e assim, ele é um cara que ele sempre acreditou muito nas cartas de crédito. E no segundo mês que ele fez uma carta de imóvel, ele foi sorteado. Sorteou o número dele, eu liguei para ele, ele nem acreditava. Só que aí ele fez com o objetivo de fazer essa quitação do financiamento, fazer um interveniente quitante, que eu falei aqui. Porém, ele mudou de ideia, Israel. Sabe por quê? Por quê? Porque, como ele foi contemplado muito rápido, ele vendeu a carta dele com ágio. Então, ele pagou 2 parcelas, ele tinha uma carta de 300 mil, pagou 2 parcelas, pagou em torno de R$ 1.000 por parcela, deu R$ 2.000, e ele conseguiu ter um ágio muito interessante. A Contemplay, que é a empresa da Emicom, ela comprou essa carta de crédito com ágio justo e revendeu no mercado secundário de crédito. Depois que ele soube que tinha essa flexibilidade, porque depois de contemplado a gente vai colocar todas as opções para o cliente escolher. Ele não pensou 2 vezes, ele foi, realizou o lucro, fez mais cartas de crédito Ricardo, e pera aí aí, que esse detalhe é importante. Então, se a pessoa for contemplada, ela tem a oportunidade de vender essa carta contemplada, ganhar um ágio sobre tem, isso, e vocês fazem toda a assessoria ali. exatamente, tem sim, e com toda a segurança, porque é da própria Demicon a empresa, é institucional. Não sou eu, Ricardo, que eu estou achando um cliente aleatório para conectar com esse cliente. Não, é a própria empresa. Então isso traz uma credibilidade muito forte para a gente. A gente atua muito forte nesse mercado secundário de crédito, nessas cartas de crédito já contempladas. Então somos a única empresa que tem essa plataforma hoje no mercado, inclusive para maximizar esse ágio, temos uma plataforma de leilão de cartas contempladas. Foi o Fantástico, que eu muito fiz bom. para ele. Fiz pro Demetrio. Se o Demetrio estiver assistindo aí, ó, Demetrio, tô te contando a sua história aqui. Ele é um cara sensacional, meu padrinho de casamento e é um irmãozão, então ele super autoriza a falar isso aqui. Uhum. Então, ele colocou a carta dele no leilão depois que ela estava contemplada. Então, ele conseguiu ter uma maximização desse lucro. Claro que, conforme o tempo dessa carta, a gente vai oferir se ainda vale a pena ter o ágio ou não, né? Porque tudo tem a ver com o time que essa carta foi contemplada e como você contemplou. Né? O sorteio é a melhor forma de contemplação e vai acontecer com alguém, né? Que seja com os nossos Exatamente. clientes, né? Sim. Exatamente.
Inclusive, Israel, a gente atua muito forte também com aquele cliente que precisa fazer um planejamento financeiro, que não consegue guardar. Tem aí famoso no mercado a parcela do bem, que algumas pessoas pagam. Então, de repente, esse cliente é surpreendido. Além dele guardar, ele é premiado ali de conseguir revender a carta, ou às vezes ele consegue concretizar, iniciar um projeto. Porque às vezes a gente fala, né? A gente precisa começar com o que tem. Não esperar o momento perfeito. E isso a gente entende muito bem na Demicon, atendendo até créditos de 80 mil, 100 mil. A gente começa e inicia o projeto do cliente. O importante é iniciar, né? Depois Sim, você melhora. sim, Isso que você trouxe é muito importante, porque uma grande parte dos clientes que eu atendo, eles trazem isso para mim. Fala, Israel, eu só consigo pagar se eu fizer um comprometimento. Então tem que ter sim. um boleto, tem que ter alguma coisa ali, porque quando eu tento guardar, nunca sobra. Então realmente é uma parcela do bem, é uma forma da pessoa se planejar e começar a construir um patrimônio. Muito bom. Quero aproveitar aqui esse momento para pedir para você que está gostando, curtir, compartilhar o conteúdo aí. E me fala uma coisa, eh, quando a pessoa acabou de contemplar, quais documentos que ele vai precisar ali para comprovar o crédito? Porque ele vai ter uma análise, né, bem Isso, parecida ali com para aprovar o financiamento. É a mesma análise, muda alguma coisa? isso. É mais flexível que banco. Não estou dizendo que é mais fácil, mas é mais flexível, porque a gente não é um banco, a gente é uma administradora de consórcio fiscalizada pelo Banco Central. Eu vou precisar de alguns documentos, principalmente para comprovar renda. Por exemplo, o IR, o Olerite, um documento de um decore que o contador emite. Então, esses documentos eles são importantes e aí pode ser familiar para que ele possa comprovar um poder de pagamento 3 vezes superior à parcela, que é muito semelhante ao que o banco vai pedir também, né, na questão do financiamento. Então, é feita uma análise, né, a gente vai estar junto, né, a gente como consultor, a gente sempre defende os interesses do cliente com muita ética, entendendo bem os objetivos do cliente e a gente consegue assessorá-lo nessa parte mais burocrática, trazendo um processo mais mastigado para o cliente. Mas sim, ele vai precisar passar por essa análise e sim, ele vai precisar enviar as documentações, não só dele, mas também as documentações do imóvel, tá? Então, o imóvel ele também precisa estar tudo regularizado, tudo certinho, tem que ter uma matrícula, tem que ter uma construção averbada na matrícula, etc. E se for empresa, pessoa jurídica, a gente também vai precisar dos documentos que comprovem o faturamento dessa empresa, o balanço, o balancete, DRE, enfim. Então, nós vamos auxiliar em todas essas etapas. Temos uma equipe preparada na Demicon Faria Lima que faz todo esse back-office e o cliente ele vai poder, no final desse processo, ter acesso a esse crédito para usar dessa forma, seja numa aquisição de um bem, que pode ser tanto imobiliário e também pode ser um bem relacionado a veículo, não só carro, mas um caminhão, um implemento rodoviário, uma embarcação, uma aeronave, Muito um bom. Até produto, para aeronave, até para aeronave. olha que nível que tá, né? Eu vejo que o consórcio tem os levantamentos, é, é a BAC que faz, Sim, que apresenta os números, né? E vem batendo recorde atrás de recorde. sim. O Brasil, historicamente, é um país de juros altos, né? E agora parece que a população está vendo que tem outras maneiras de trabalhar, né? Sim, todos os players no momento, os bancos, enfim, todo o mercado está se movimentando para especializar cada vez mais, para ter mais times de especialistas. Só que a Demi conta na frente, né, Rick? Isso. Sabe que a Demicon é uma empresa que eu admiro bastante, conheço há bastante tempo, né? Hoje eu acredito que ela está mais conhecida, está inserida no futebol, né? Isso. Mas fala um pouquinho para quem não conhece, quem é a Demicon? Aham. É a primeira empresa que fez o consórcio de imóveis no país. Somos pioneiros, o DNA de inovação. É uma empresa de Curitiba, Paraná, que está há 35 anos no mercado. E temos um modelo de distribuição do produto pautado em empreendedores. Eu tenho a minha empresa, a Natália tem a empresa dela. E eu convido as pessoas que estão ouvindo e assistindo que se queira conhecer melhor essa carreira,
como empreender dentro da Demicon, a gente está de portas abertas, porque isso faz todo o sucesso da nossa marca e posterior venda do produto. Quando a gente é dono, o nosso nível de comprometimento ele é totalmente diferente. É O nível que a verdade. gente tem aqui, eu, a Natália, é assim, algo que vai além de um simples trabalho, né? É uma construção de vida, projeto de vida. Então, isso eu digo assim para os consultores que fazem parte do meu time, para os meus irmãos que eu trouxe para trabalhar comigo. Eu sou o irmão mais velho, então eu vim puxando a fila. Que legal, Ricardo. Sim, Que é bom, a gente tem que compartilhar, É né? claro. sim. Inclusive, o Bruno, o irmão dele, está à frente da unidade de Portugal, uma das primeiras Que fora do Brasil, interessante. Quem tá da fora do Demicon. Brasil também pode. Também pode. Pois Muito é. bom. E a Demicon hoje ela é uma empresa que, além de fazer o consórcio de imóveis e veículos que a gente falou, faz o de serviço, faz o consórcio de bens móveis, tem diversos diferenciais dentro do seu portfólio. Um deles é esse acompanhamento, essa consultoria que a gente traz como dono, ela é fundamental para o sucesso do cliente, porque a gente está do começo ao fim, é um processo end-to-end, de ponta a ponta mesmo, desde da análise da pré-venda, entendimento das necessidades, até mesmo na parte de entrega. Temos algumas engenharias financeiras também, para caso o cliente queira quitar o seu saldo devedor depois que ele recebeu o crédito, a gente também consegue fazer de uma forma bem diferenciada do mercado. É bem interessante poder conhecer. Depois um outro assunto que a gente pode falar. Então, assim, é uma empresa que se preocupa muito também em levar as informações corretas para o público final, né, que é o que a gente está fazendo aqui. E investe muito em marketing para poder divulgar, né, a presença no futebol, como você falou, reality shows. A gente está muito envolvido também não só no futebol, mas nos esportes em geral, automobilismo, a principal categoria que é a Stock Car brasileira. A gente patrocina, a gente Bacana. patrocina o surf, as transmissões de tênis na ESPN, a gente patrocina hipismo, a gente patrocina uma série de eventos, né? Não só eventos grandes, mas também eventos locais, para que a gente consiga continuar liderando esse movimento de entrega das informações corretas, né? Porque existe muito mito, né, no produto em si, mas nada como a gente conseguir fazer com que as expectativas estejam alinhadas junto com o cliente para que a gente tenha sucesso nas entregas. Muito bom. Parabéns, Ricardo. E qual dica que você dá para quem está querendo contratar um consórcio, além de procurar o seu time, claro. Boa. A dica que eu dou é você ter esse pensamento de planejamento. Se você quiser entrar no consórcio, tenha em mente que é um produto de médio a longo prazo. Não é um produto focado no curto prazo. Se você quiser o curto prazo, a gente até consegue atender, mas aí você vai ter um custo superior. Se você quer economizar o máximo, se você quer extrair o melhor do consórcio, tem essa ideia do planejamento. É o mais importante, né? A gente vai estar aqui, a Natália vai estar aqui, eu vou estar aqui para poder auxiliar, para poder ajudar. E, assim, tem muitos clientes que usam a estratégia do consórcio, mesmo sem ter um bem definido, como investimento também, né? Que de fato é um ativo financeiro que não cobra imposto. É um dos únicos ativos, pouquíssimos ativos financeiros nesse país. A gente não cobra, não tem IR, Não sabia, é importante ressaltar isso. importante, não tem OF, Olha, é interessante. bem interessante. Então, assim, é algo que você pode utilizar para que tenha-se vou falar de novo essa palavra, um planejamento e consiga realizar os seus objetivos. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai receber uma ligação nossa, né, Nath? Sim. Dizendo que a sua carta foi contemplada, e aí do outro lado vai ter uma pessoa que vai falar assim: veio no melhor momento. Sim. Exatamente. Muito bom mesmo. E, Ricardo, quem quer acompanhar mais o seu dia a dia, o trabalho de vocês, como que a gente consegue te encontrar? Boa. Pode me encontrar primeiramente no Instagram, é só me seguir lá, é Rick
ric.ademicon, ric.ademicon, e tem meu WhatsApp também. Então, pessoal, pode mandar mensagem, que é o 11 98578 7572, que eu mesmo que vou atender, faço questão de poder marcar um bate-papo, seja online ou presencial. Nosso escritório fica próximo da Estação Vila Olímpia, aqui na capital de São Paulo. Então, a gente está de portas abertas para o pessoal ir lá, conhecer, tomar um café, entender melhor esse ecossistema, seja para ser um cliente, seja para ser um consultor Ademicon Faria Lima. E isso quem está fora de São Paulo também pode contatar, é o Pode. mesmo atendimento, não muda nada. Exatamente, não muda nada, a gente é digital também, então fora de São Paulo, qualquer lugar do Brasil e do exterior, pode ser Portugal, Estados Unidos, etc., da Ásia, a gente vai atendê-lo da melhor forma possível, a gente vai fazer essa consultoria e vai trazer uma solução personalizada. Perfeito. Você, Natália Rocha, como que a gente encontra? Vocês me encontram no Instagram do ademicon.ama e o meu telefone é o 11 9448 5986. Gostaria de agradecer esse tempo que vocês cederam para a gente conversar sobre esse tema muito importante. Foi um prazer receber vocês aqui e vamos marcar mais episódios. Estava Vamos. conversando aqui, né, com vocês. A gente vai Sim, estar trazendo casos reais, aplicação. Todo mês vai ter um tema, um episódio exclusivo sobre consórcio. Vem muita novidade boa por aí. boa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Natália. Obrigado a vocês, Obrigada. El. Obrigada.